Boa noite a todos. Sou Márcia Cades, falo de Curitiba, sou CEO da Cadu Imóveis e diretora do NCI, que é o Núcleo de Corretores Internacional do Estado do Paraná, pelo Cresce-Cofes. Hoje temos aqui com mais uma live. Tenho a honra, a satisfação de estar recebendo o Davi Montenegro, que é uma pessoa que eu tenho imensa admiração, tá? Ele é CEO da The Solution e ele é professor de um curso MBA altamente conhecido, que é da capacitação a corretores de imóveis, totalmente voltado à área imobiliária. E está junto conosco também, né, o Brandon. Brandon, depois ele se apresenta com mais ênfase, que também ele é um CEO da DRS, que é uma empresa de tecnologia também, de IA, voltado a campanhas de tráfego pago e outras tecnologias do setor. E, e ele também é professor do MBA. Davi, por favor, nos dê a hora de se apresentar, logo após o Brendo, por favor. Então, muito boa noite, é uma alegria muito grande estar aqui com a Márcia Cades, né? É uma profissional que eu tenho extremo respeito e estima também. A alegria dela é contagiante, é uma pessoa que sempre muito ética e sempre valoriza, trata as pessoas a gente com respeito, e é uma alegria muito grande ser convidada aqui com ela, né, como está aqui com o meu colega, professor também, professor Breno Guedes, CEO da DRS, da Digital Result Solution. E, assim, eu sou um profissional do mercado imobiliário, né, comecei no mercado como diretor de uma incorporadora suíça. Na época eu morava em João Pessoa, eu vi um mercado bilionário, mas muito mal qualificado, e apesar de ter toda uma formação em direito, administração, marketing, eu busquei uma qualificação. E eu tive muita. Não consegui achar no padrão que eu queria. Eu morei no Texas, eu morei em Houston, e eu fui executivo de uma multinacional, e aí eu falei, não, já que não tem, vamos fazer uma coisa de qualidade. Aí a gente olhou o mercado americano, que é o mercado mais robusto, olhamos o mercado europeu, e a gente está falando aqui da Europa, a gente mora aqui hoje, a gente está em Portugal, mas a gente atua também na Espanha, e olhamos o mercado brasileiro, conversamos com gente muito boa, e aí a gente fez uma Ferrari, que foi o primeiro MBA em gestão de negócio. Na época a gente estava falando de mercado imobiliário internacional, onde a gente ainda não tinha uma formação vinculada ao NIA, CIPS, mas a gente já estava trazendo um módulo, né, com a nossa querida Eliane Ribeiro, né, e a Ana, e a gente já estava trazendo aí um diferencial de um curso com foco em prática. E esse curso reverberou muito, e um dos projetos que a gente fez, além da pós em Direito Imobiliário, também foi a missão, uma Trade Mission. E nessa primeira missão, eu tive o prazer de conhecer a minha querida Márcia, né, de aquela alegria contagiante dela, uma pessoa que, né, deu um brilho tremendo na nossa. E a gente ficou amigo e parceiro, né, de lá para cá. E nesse momento a gente está terminando a turma de marketing digital imobiliário com aplicação de IA. E aí eu terminei o meu mestrado aqui em gestão de marketing, e eu tive a honra também do Brendo estar conosco como professor. É um monstro, ele é novinho assim, mas é um gêniozinho da tecnologia, da inteligência artificial, da automação. E a gente, assim, a gente nessa nova caminhada com o IA e com o OKR, que é com gestão, né, que é a minha praia, estratégia, a Márcia falou, não, Davi, queria ter você aí para compartilhar com o nosso, um pouquinho, né, com o pessoal, sobre essa importância dessa tecnologia, tanto da IA quanto do OKR, para
agregar aí para melhorar o nosso mercado, que é o mercado imobiliário, o real estate. E estamos aqui, né? Então eu sou brasileiro, apaixonado aí e colega de vocês, né? Hoje eu me digo que esse mercado encanta a gente, né, Márcia? A gente entra e não sai mais. Já tem quase 20 anos que eu estou aí caminhando aí como gestor, corretor, consultor, e aí estamos juntos, né? Agora é o. Verdade, né? Brendo, fala um pouquinho de você, e daí nós já vamos começar, né? Vamos aí, porque é um assunto bastante amplo e muito relevante, e as ferramentas são muitas, né? Então, eu gostaria, assim, de dar tempo da gente explanar um pouquinho de cada uma. Fala um pouquinho de você, Brenda, por favor. Muito breve, primeiro gostaria de agradecer aí a Márcia pelo convite, ao Davi também pela participação e à nossa audiência que está assistindo. Sou Brandon Guedes, hoje atuando como CEO na área de produção da DRS, Digital Result Solution, com 8 anos de experiência em tráfego pago, também trazendo da minha formação de automação industrial uma novidade, não é, que é a utilização de automação com inteligência artificial para qualquer negócio. Hoje, nossa empresa tem focado no ramo imobiliário, mas também atendemos outros nichos, outros segmentos. E atualmente estou em Portugal, brasileiro como Davi, como a Márcia Cádiz, também apaixonado. Também trabalhei algum tempo no ramo imobiliário cá em Portugal, então tenho alguma experiência prática como consultor também, o que ajuda a termos esse diferencial no ramo imobiliário, né? E é isso. Perfeito. Bom, vamos lá então, professor. Vamos conhecer um pouquinho dessas ferramentas que você domina. Por que o improviso é o maior inimigo do gestor imobiliário e como isso vem comprometer a previsibilidade do negócio? Então, o improviso para mim é um perigo muito grande porque ele gera uma postura de dar foco na ação sem fazer um plano, uma estratégia. Então, essa postura de execução de ação muitas vezes gera uma falta de previsibilidade, gera uma instabilidade. Então, o improviso ele pode e deve acontecer quando ele for uma exceção, não quando ele for uma regra. Então, quem não planeja já planejou o fracasso. Então, o improviso ele mostra não amadorismo, não mostra profissionalismo. E ele afeta a empresa porque a empresa fica apagando incêndio. Ela não tem um norte claro do que ela quer. Ela não tem uma análise, né, inteligente não tem uma estratégia, uma tática, não tem um documento. O planejamento ele é uma atividade intelectual, racional, inteligente. Então, quando você foca no improviso, você está jogando contra você, a si próprio, né? E afeta muito, né? Você vê o pessoal muito focado em. Há um desperdício de energia, há um desperdício de dinheiro, de margem, né? Então, falta prioridade. Então, assim, por isso que há uma dependência muito forte de pessoas em vez de processo. Então, ou seja, é semear para o fracasso. Por isso que eu vejo que o mais importante, as empresas que estão cada vez se profissionalizando, elas estão investindo em estratégia, em planejamento. Né? É isso. Certo. Aproveitando esse gancho, tá? Na sua experiência aí, quais são os frameworks que estruturam um planejamento estratégico imobiliário sólido? Tá? Eu vi dentro do teu, digamos assim, da estrutura que você traz de opções, algumas siglas, tá?
Tem o SWOT, SWOT. o SOSTAC, o PDCA, o SMART, KPI e OKR. Como eles se conectam dentro de um único modelo de gestão. Explica para nós um pouquinho a respeito de cada uma delas, assim, rapidamente, para a gente ter essa noção e a diferença entre uma e outra, por Muito favor. bom. A pergunta ela é inteligente. Primeiro, vamos entender o que é o framework. O framework é um modelo, né? Os estudiosos, aqueles que fazem os livros, que são vindos das academias, que são muitos deles vindos do mercado, né? O MBA ele é um curso de uma certificação de uma academia, um Master Business Administration, mas ele tem foco em prática. Eu, por exemplo, eu fui do mercado depois que eu fui para a academia, fui para a faculdade, para a universidade da aula, mas eu sou um profissional do mercado. Então, o framework ele é uma referência, ele é um padrão, é um modelo que facilita. Então, você tem vários, né, que vêm de Harvard, vêm de Oxford, vêm dessas grandes Yale, né, dessas academias, das faculdades que são referentes. Então, alguns, por exemplo, o SWOT. O SWOT é um modelo de diagnóstico, de análise. Aí você fala, professor, o planejamento é o quê? Ele é uma atividade que analisa e decide. Então, a estratégia é uma decisão. Eu quero aumentar meu faturamento, para isso eu vou ter que, por exemplo, investir no digital. É uma estratégia. O objetivo é uma decisão. Então, o SWOT ele é ele diz o seguinte, para você, Márcia, na Cadu, fazer um planejamento bacana, você tem que, por exemplo, olhar os pontos fortes. Então, a Cadu tem o quê? Uma marca forte, ela tem uma atuação internacional, ela tem em você uma pessoa que tem uma referência de pontos fortes, strengths. Quais são os pontos fortes? Aí ele força você a falar quais são os pontos fracos. O S é strength, o double é de weakness. Quais são os pontos fracos? Então, às vezes você tem uma equipe muito motivada, mas pouco qualificada, por exemplo, em vendas, em conversão de leads, né? Então, às vezes, você tem o contrário. Você tem uma equipe muito qualificada, mas que está com problema, por exemplo, sei lá, de motivação. Então, a empresa ela olha e depois fala. Agora, isso é olhar para dentro. Olhar para fora. Você tem, por exemplo, as oportunidades. De repente, você tem uma oportunidade de uma atuação internacional. Mercado, agora mesmo, aqui na Espanha. Você vê uma migração, muita gente vindo para Portugal e para a Espanha. Né? Por quê? Né? Porque a Espanha abriu, a Itália abriu a imigração. Então, está facilitando efetivamente. Aí você pode ter uma ameaça. Aí, o T vem de ameaça, que pode ser, por exemplo, uma ação da concorrência, uma ação do governo, por exemplo, aumentando a carga tributária. Então, isso é dinâmico. Então, o SWOT é uma referência. Outro framework é o SOSTAC. O que é o SOSTAC? Vou planejar o plano estratégico. O que é o plano estratégico? É o plano que a imobiliária ou a construtora faz pelos estrategistas maiores. A Kátia, por exemplo, é CEO da Cadu. Então, digamos que ela tenha 2 diretores. Aí ela senta com os diretores e vai fazer o planejamento estratégico da Cadu para 2026 e 2027. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer no SOSTAG é fazer o situation, é fazer uma análise. Então, ela pode usar o SWOT. Depois da análise, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer o objetivo. O S e o O. Vou definir qual é o seu objetivo. Por exemplo, eu quero ser digital, é um objetivo. E depois do objetivo, eu vou agora fazer as estratégias, né, do SOSTAC, strategy, né? E aí você vai fechar a estática, um plano de ação. Então, o OKR é um framework criado pelo Andy Grove, da Intel,
que popularizou o John Doerr, que trabalhou com ele, e explodiu no Google. O Google é uma maior referência hoje. Diz que usando o OKR, o Google aumentou o seu resultado em 10 vezes mais. Então, as grandes empresas hoje, elas, quando fazem um planejamento, elas evoluíram na metodologia. Então, o OKR é o seguinte, ó, é diferente do padrão. Como é que se planeja de uma forma mais antiquada? Eu vou definir meta, bacana. Mas aquela metodologia, aumentar faturamento só. Não, você tem que saber como. Então, o OKR ele tem um método que ele energiza a maneira de se planejar, de forma que ele diz, olha, tem que ter um objetivo claro, aquele objetivo ele geralmente é curto, é de 3, 4 meses, ele quebra e ele diz como. Tem esse KR, que a gente chama de Key Results, KR1, KR2, KR3. Então, é um framework também. Tem outros, que é o PDCA, que é outro, né, que é o P de planejar, D de fazer, C de controlar, né? Então, são um monte de letrinhas, né? que são maneiras de você facilitar a tua gestão, né? Então, não sei se eu fui claro, se eu compliquei. Com certeza. Deixa eu fazer uma pergunta ali para o professor Brandon, né? Todas essas estratégias, né, digamos assim, de busca de resultados, né? Todas essas ferramentas, ela tem esse objetivo, buscar resultados sólidos, enfim. Aí, sobre essa ansiedade por resultados, muitos clientes chegam à agência querendo dobrar as vendas, né? No primeiro mês lá, né? Como você alinha essa expectativa de curto prazo do cliente com o tempo real da maturação de um projeto de automoção inbound em marketing? Excelente pergunta, Márcia. Isso é muito importante e é uma coisa que nós valorizamos e temos trabalhado em melhoria contínua, que é o contrato de expectativas, né? É bem verdade que todo cliente, é um sonho, né, dobrar no faturamento, né, no final do mês, aí multiplicar as cifras no final do ano, mas a verdade é, entre o que se deseja, a realidade e a execução, o que vai determinar, né, o alcance dos objetivos, e o objetivo em si é o planejamento. Então, dobrar o faturamento é uma meta alcançável? É. Agora, precisa de tempo. Quanto tempo leva para alcançar essa meta? O tempo varia, mas eu posso citar duas variáveis muito importantes. O investimento, quanto maior o investimento, menor o tempo, tende a ser inversamente proporcional. Se quer uma campanha rápida para alcançar um alto impacto, o custo dela vai lá em cima. E não sou eu que determino isso. É a Meta, é o Google, são as plataformas de anúncio. Quanto mais rápido quer um resultado, mais se investe, mais paga lá para o Mark Zuckerberg ou para o Google, né? E a segunda variável, que também é muito importante, a gente tem aí o orçamento e tem também o tempo útil quando a gente quer alcançar esse resultado. Por quê? O tempo útil, ele passa a ser uma variável muito importante para que, ainda que eu tenha aí uma verba quase que ilimitada, se eu tenho um criativo ruim, um vídeo ruim, uma imagem ruim, eu não consigo vender. Existem muita gente no mercado, eu não falo de player intermediário, eu falo big players, que investem pesado diariamente, cifras aí na casa dos 6 dígitos, mas estão tendo esse dinheiro diluído, esse valor caindo porque não sabem otimizar. ROI negativo. E aí que entra o tempo útil. Com o tempo, a gente consegue validar os anúncios. Olha, esse anúncio aqui não está funcionando tão bem. Houve uma frase que está fazendo com que a retenção caia. As pessoas estão saindo do vídeo porque ele está tedioso. É aí que a gente começa a fazer as intervenções. E como se faz as intervenções? Com tempo. Uma edição de um vídeo, um ajuste no outro dia, o ajuste na outra semana. Com o tempo útil, a gente consegue otimizar o custo e, no final de um tempo útil, alcançar o resultado, né? Um resultado
estimado e estabelecido dentro do contrato de expectativas. Tá bom? Entendi. Ainda sobre resultados, o ROI, né, o retorno sobre os investimentos. Qual a resposta padrão de você, do grupo, né? Quando o cliente faz a clássica pergunta: em quanto tempo de investimento em automação o tráfego vai se pagar? Uhum. Boa. Isso é uma pergunta que a gente ouve bastante, né? Afinal, todo o cliente, você empreendedor, você que tem o seu negócio, empresário, imobiliária, gestor, incorporador, a verdade é que você está aqui para ganhar dinheiro. Chega até nós para multiplicar o que você já tem. Não é para perder, não é para deixar o dinheiro parado. Então, tudo depende de uma terceira variável. Eu já citei duas nas perguntas anteriores. Essa pergunta é respondida com a terceira. O seu ticket. É bem verdade que no mercado imobiliário é difícil estipular um ticket médio. Então, a gente vai estar falando aí de alguém que vende imóvel de alto padrão e muitas das vezes não é o foco, mas quando tem um Minha Casa Minha Vida também está vendendo ali. Então, é uma margem, um plafond, né, muito, muito distante. Mas o ticket do produto nos ajuda a determinar a dificuldade da venda dele e estimar também um tempo útil. Ou seja, uma campanha para um imóvel de alto padrão, ela não é regra, não é via de regra. Pode ser que a primeira campanha se venda e maravilha, mas ela tende a ter um funil diferente e que necessita de maior maturação de uma campanha de uma casa, Minha Casa Minha Vida. Por quê? Se a gente analisar a estrutura de um funil de vendas, o topo, né, inicia ali com o interesse, com, aliás, o reconhecimento, né, o público vendo o anúncio. E o que vai acontecer num produto baixo custo, né? Um Minha Casa Minha Vida? A gente vai ter muita gente no topo, entrando. Então é natural que das 1.000 pessoas que começaram a clicar fazendo pedido, poxa, 100 avancem. E das 100, 10 sigam para uma visita. E das 10, uma venda. Já num de alto padrão, é diferente. A gente não quer alcançar essas 1.000 pessoas. A gente quer alcançar aquele grupo seleto que tem condições financeiras para isso. Né? E aí entra a inteligência da campanha, a maturação, é onde a gente vai buscar localizações, desde até mesmo poder aquisitivo, isso entra muito em segmentação também. É possível hoje, né, dentro da campanha de anúncio, você que está nos assistindo, se não sabe, né, o algoritmo, ele sabe o que você pesquisa, ele sabe os seus interesses, as páginas que você segue, e com isso a gente consegue estruturar um perfil com base no que você segue hoje. Né? A gente vai anunciar, não é para quem assiste, e nada contra, vou só dar um exemplo aqui, quem assiste o BBB, não é para quem assiste o Big Brother Brasil, não, eu quero vender um alto padrão, vou anunciar para quem segue investidores, para quem faz viagens internacionais com frequência, isso tudo é rastreável. Então, nos ajuda a segmentar um público mais qualificado e, com isso, estimar o tempo com base no valor final do produto. É onde eu queria chegar. Esse tempo é muito variável, mas uma das variáveis importantes é o valor final do seu produto. Então, se você hoje trabalha com produtos de baixo padrão, né, médio, você pode ter resultados em um tempo mais curto. Tá? Assim como, né, um alto padrão exige uma maturidade da campanha e tem de estar preparado para isso. Você é investidor, incorporador, gestor de imobiliária, tá bom? Ok. Professor Davi, vamos voltar lá à questão da gestão imobiliária, né? Eu acho bastante importante esse conhecimento, né? Qual a diferença entre métrica, KPI e OKR dentro da gestão imobiliária? Então, pergunta muito boa. A métrica é um dado, por exemplo, leads, quantidade de leads, né? O número de posts. Né? A meta, ela informa, ela não decide. Já o KPI é uma meta, é uma métrica estratégica. Então, por exemplo, se falaram do ROI, né? O retorno sobre investimento, é uma métrica estratégica financeira. Você pode ter um KPI, por exemplo, o custo de aquisição de um cliente. Quanto é que vai custar? Isso é importante,
porque vai mensurar efetivamente se a campanha está dando certo ou não. Então, essa métrica, nem toda métrica é um KPI. O KPI é uma métrica que ela é estratégica para o sucesso da imobiliária, né? Então, o OKR, ele entra como a direção, né? Então, qual é a direção que a empresa, que a imobiliária, que a construtora vai tomar, né, para poder chegar lá, né? Então, e aí ela vai ter que, nesse caminho, no planejamento, a métrica é apenas um dado, mas o KPI é como um carro, é aquele painel lá que você tem lá, o piloto lá no avião, ele não tem os painéis. A gente, quando dirige, não tem? Você vai ter os indicadores. Ele é um indicador, que é KPI, é Key Performance Indicator, né? É o indicador de. E o OKR diz assim: para onde a gente vai? É o norte. A gente vai para o sul, a gente vai para o nordeste, a gente vai para a esquerda, a gente vai para o mercado internacional. Você está muito bem posicionado no internacional. Eu estava vendo o teu site, então você tem hoje você sabe qual o público que você quer, qual é o produto que você tem que estar trabalhando, definiu posicionamento. Então, o teu OKR, ele te diz aonde você... E ele vai fazer com que você chegue lá, né? Olhando, tomando decisões. Não sei se eu consegui... Uhum. Não, com certeza. Aí vou voltar ali para o Brendo, que eu acho que ele pode estar complementando, né, essa questão da métrica. Sobre métricas de vaidade, Brandon, versus saúde do negócio. É muito comum um cliente cobrar a agência por mais likes, mais seguidores. Como vocês educam esse empresário na prática para que ele possa focar em métricas que realmente vão impactar o caixa? Boa, Com Márcia. o custo de aquisição, né? E o lifetime value. Sim. Olha, isso é muito comum, muito comum. A gente está numa primeira reunião e uma das perguntas é como isso reverbera, né? Como isso vai fazer aumentar minha visibilidade, mas não é assim que vem a pergunta. Como vou aumentar meus seguidores, né? Esses conteúdos que vocês produzem, esse tal de tráfego pago, ele atrai seguidores? E aí eu costumo ser bem direto. Não. Pode atrair, um trabalho bem feito e estruturado atrai, mas não é o foco. Você não quer ser influencer, a menos que o seu intuito seja ser um influencer, você pode sim e tem que trabalhar em cima da métrica de seguidores. Agora, se você é uma empresa séria, está no dia a dia atrás de leads, atrás de quem realmente vai fazer diferença no faturamento, isso se torna uma métrica de vaidade. Os seguidores, né? Ah, mas um perfil com muitos seguidores ganha autoridade. É verdade, muito verdade. Assim como um perfil com muitos seguidores parado perde autoridade. O que adianta ter 100 mil seguidores e ter um perfil parado? Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos citar um nome muito grande. Novamente, eu trazendo exemplo de fora aqui, só para esclarecer. Ano passado, no final do ano, mais ou menos, não vou saber a data, mas o Whindersson Nunes, já foi o maior youtuber do Brasil, abriu uma live, sem avisar ninguém, no canal dele. Não tinha 100 pessoas na live. Com 50 milhões de seguidores. De que adianta ele ter os 50 milhões se o canal está parado há anos e já não tem o mesmo impacto que anteriormente? É claro, ele trabalha outras redes sociais hoje, tem séries, tem filmes, tem outras coisas. Então a gente tem que levar isso em consideração. Mas é um exemplo, um perfil gigantesco. Poxa, tem muita credibilidade, né? Depende. Se tá parado, não. Não tem. Então, assim, o que nós trabalhamos hoje é com o anúncio, a geração de leads, isso são métricas realmente úteis. Temos aí o custo por clique, o CPC, temos ali a taxa de cliques, que também é muito importante, o TC, o CAC, o custo por aquisição, que a Márcia acabou de citar, são métricas do dia a dia que a gente tem que estar
sempre monitorando, e hoje nós trabalhamos com relatórios automatizados em tempo real. Então a gente vai dentro da plataforma de anúncios, no Google, no Meta, no TikTok, onde seja que estamos a anunciar, no LinkedIn, e extrai para os nossos clientes as métricas que realmente importam. Então tudo isso ele tem, juntamente com a explicação, né, isso faz parte do nosso trabalho de consultoria, ele consegue entender, perceber aquilo que realmente importa e desfocar um pouco das métricas de vaidade. Então, seguidores sobem, podem subir, mas não é o foco. Eles sobem em consequência a um bom trabalho de atividade nas redes sociais, de engajamento e um trabalho de médio e longo prazo. Tá? Entendi. Professor Davi, quais são os KPLs essenciais que realmente governam decisões no mercado imobiliário? Então, uma das coisas muito importantes é resultado. Tem uma máxima diz que existe uma lei imutável nos negócios. Palavras são palavras, promessas são promessas, desculpas são desculpas, mas o que vale é resultado, né? Então, eu vejo que a taxa de conversão ela é muito importante, né? Conversão de leads. Outro também muito importante é o CAC, o custo de aquisição do cliente, o ROI, né? Que é a taxa do retorno do investimento. Então, esses para mim, são os mais importantes, porque é o que realmente, né, você tem que ter controle. Se você não tem controle, você não gerencia. Então, tem que saber realmente quanto custa. São KPIs financeiros, KPIs de conversão, né? A taxa de aquisição do cliente também. Então, né, são custos. Aí entra também no atendimento, o tempo que você leva para atender o seu cliente. Então, por isso que hoje é tão importante você ter uma automação, a inteligência artificial, e a gente pode até falar um pouco da conexão do CRM e ter um time treinado, ter um time realmente. Não adianta você trazer o lead qualificado se você não converte, né? Então, esse profissional ele tem que ter esse preparo, e a organização tem que estar ajustada para identificar na jornada do funil, né? Jornada de compra, e ter um alinhamento rápido, né? E a própria IA hoje ajuda você a fazer essa segmentação, né? De ter informação rápida e ter um atendimento, um tempo rápido de resposta do cliente. Então, respondendo a tua pergunta, é uma boa métrica também, a métrica de atendimento, né? Então, com isso, eu digo para nós que é muito importante você saber o que você vende, né? Tem muita gente que dispersa muito, não se posiciona, vende tudo, e vende mal, vende muito, né? Quer vender tudo, e acaba não escolhendo bem. Eu fui diretor de construtora, de incorporadora. Se eu fosse uma imobiliária, um corretor, eu escolheria muito bem quais são os produtos que eu vou vender, quais são as marcas que eu vou me associar, que negócio não é quantidade, né? Então, é isso. Então, se você não mede, você não controla. E se você não controla, você não gerencia. Então, eu sou muito favorável à gestão. Por isso que a Alemanha e o Japão acabaram destruídos na Segunda Guerra Mundial, e anos depois são as maiores economias, né? Porque tem gestão, planeja. Aqui na Europa, se você não planejar o inverno, você vai morrer, entendeu? Então já existe uma cultura de gestão, que é diferente nossa do Brasil, que é um país maravilhoso, mas a nossa cultura, infelizmente, é uma cultura muito de improviso, né? Então, é isso, né? Tem que. Agora, também não adianta ter um monte de KPI, porque você tem que escolher os mais importantes do tamanho da sua imobiliária. Né? Se você tem. É melhor ter poucos e serem coerentes, consistentes, do que ter um monte e, né? Por isso que o OKR é muito legal, que ele evita a dispersão.
né? Quais são realmente os objetivos estratégicos? Quais são realmente que para não ficar coisa vaga, ele leva a coisa para métrica, né? Então é isso que eu vejo, tem que escolher. Tem uma resistência, né, muito grande a respeito da robotização, vamos dizer assim, né? Professor Brandon, sobre a perda da humanização, vamos falar assim, com a implementação, né, aí dos chatbots e fluxos, né, de e-mails automatizados, muitos empresários têm medo de perder o toque humano. Isso é muito comum, eu ouço bastante isso, né? Robôs no atendimento aí dizem que tira aquela humanização da jornada de atendimento ao cliente. Como que você vê isso? Como que você tira essa ideia do cliente, né? Como você convence o cliente a estar adquirindo, né, esse tipo de abordagem, primeira abordagem que o cliente recebe na empresa? O que acontece, Márcia, isso é bem verdade em relação à preocupação que muitos donos de negócios, gestores têm quanto né, essa desumanização do atendimento, mas a inteligência artificial está em um nível hoje e vem avançando tão consistentemente ao ponto que nós conseguimos simular humanidade nela. E aí vem uma questão até paradoxal, né? É possível que a inteligência artificial sinta? A resposta lógica, não, ela não sente. Mas é possível simular na própria inteligência artificial o que nos torna humanos. E quais são um dos principais detalhes? Erros. Errar é humano, né? Já diria a frase. Então, pequenos erros, desde gramaticais até verbais, pequenas pausas, ou pensar. Se hoje você conversa, por exemplo, com o assistente de voz do chat GPT, você vai ver que em alguns momentos ele pausa e respira. Por quê? Emulando humanização, ele não precisava parar ali enquanto está conversando contigo e simular essa respiração, que ele não respira, né? Mas isso são elementos hoje empregados na inteligência artificial que nós empregamos no atendimento de muitos negócios para que a humanização seja real, né? Ela não sente, ela não vai conseguir ser humana em hipótese alguma. Isso também chega em uma outra pergunta, né, que eu ouço muito, as preocupações com relação ao futuro, a substituição pelas máquinas. O que podemos dizer hoje é, quem as utiliza está na frente da concorrência, isso é fato, e estará daqui a 10 anos também. Quem souber empregar essa tecnologia, souber utilizar de uma forma melhor, vai se destacar. Então, de forma bem resumida, Márcia, existem já várias estratégias, assim como em atendimento por texto, nós trabalhamos com muitos chatbots, né? Uma coisa que o chatbot tem o poder é de responder instantaneamente, né? A escola Harvard Business indica que 95% da taxa de sucesso da conversão de uma venda está associada ao tempo de resposta. Responder nos primeiros 5 minutos é essencial, te dá ali uma chance de 95% a mais. Assim como responder fora desse prazo, tira essa tua chance, né? Então, isso nos leva a uma situação que a inteligência artificial pode responder na hora, mas vale a pena responder de imediato ou vale a pena simular um digitando dentro da conversa, esperar 30 segundos e fazer o envio? Isso também são pequenos processos de humanização que nós conseguimos trabalhar. A inteligência artificial pode simular esse tipo de interação com o usuário, ao invés de responder na hora, ele perguntou, já responde. Não, grava um áudio, a voz robótica, né? Hoje também já está muito melhor, num passo que a sua própria voz pode ser clonada e passar imperceptível por aqueles que estão ao seu redor. Já fiz alguns testes desse gênero e tem avançado cada vez mais, ao ponto que o processo de humanização basta analisar o negócio, principalmente no ramo imobiliário faz muito sentido.
ainda é um negócio de pessoas, pessoas para pessoas, né? Muitas pessoas ali estão realizando um sonho, um imóvel é um marco na vida. Obviamente temos os clientes investidores, mas no geral, né, a gente tem um público que sempre é um marco, né? E nesse sentido, o humano faz total complemento à função, e nas inteligências artificiais nós conseguimos humanizar e suprir também essa preocupação. Entendi. Professor Davi, como alinhamos a filosofia empresarial, os objetivos, metas e estratégia, planos de ação dentro de uma estrutura coerente, na tua visão? Então, como eu falei, planejamento é decisão e análise, né? Então, quando você fala em planejamento estratégico, se você pergunta, foi feita uma pesquisa entre os grandes profissionais de alta performance, né? Qual era o melhor instrumento de gestão? Eles disseram o planejamento estratégico. Aham. Então, nesse planejamento estratégico, você não tem planejamento estratégico sem filosofia. Definir qual é a missão da Cadu, qual é a visão da Cadu, quais são os valores da Cadu. Você é uma mulher de ética, então isso é um valor para você. Missão é o que você é. A gente diz que a gente não cria. Missão, visão e valores a gente identifica. Mas isso tem que olhar para dentro. Tem que ser feito um trabalho de exegese, o que a Márcia olha para a Cadu daqui a 20, 30, 40 anos, qual é a visão, qual é o sonho dela. Aí, a partir daí, você vai para uma coisa mais real. No ano de 2026, que é um motivo até do nosso planejamento, né? A gente vai fazer um curso sobre isso. Qual é o plano estratégico para 2026? Qual é o objetivo para aquele ano? Então, pode ser aumentar o market share, né? Pode ser mais digital, pode ser uma internacionalização maior, atuação não só internacional, mas uma ação global, né? E aí entra as metas, né? Você tem que quantificar. Não quero aumentar faturamento, né? Ser digital, mas aumentar faturamento. Quero aumentar onde? Com que linha de produtos? Então, por isso que uma das coisas, a decisão do planejamento define, principalmente, para quem? Quem é o meu público? Aham. O que eu vou vender? Mercado imobiliário, onde eu vou vender? O americano, ele faz muito. Se você vende, ele vende a região dele. Eu morei lá, né? Você sabe disso. Ele vende o bairro dele, ele vende né? E o modelo, né? Como é que você vai converter o lead num cliente? Então, são decisões que você vai tomar. Qual é a estratégia? Aí passa pela análise. Aí, uma estratégia, por exemplo, eu quero fazer treinamento. Estratégia. Mas treinar o quê? Quando? Quem? É o que a gente chama de 5W, outro framework. 5W, 5 Ws, 2 Hs, 2 Hs. Why, where, what, né? O americano, esses caras, eles são bons em gestão, né? Por isso que a gente tem que aprender e aplicar, né? Quem não gerencia já planejou fracasso. Planejamento é uma das atividades. Então, quando você tem isso, você tem que ter um documento. Porque se ficar na cabeça da gente, como é que eu vou executar? Né? Como é que eu vou acompanhar? Como é que eu vou... Então, tudo isso é alinhado, tá? O planejamento, e esse investimento não vai cair na sua cabeça, nem do Breno, por obra e graça do Espírito Santo. E olha que eu sou cristão e acredito no Espírito Santo. Só vai fazer se nós investirmos em qualificação, em formação. Né? Você foi professora lá do Grow. Então, esse investimento é o melhor investimento, ninguém rouba, gente. Né? Então, quando você investe, né, e aplica, também não adianta. Por exemplo, eu fiz alemão 3 anos no ICBA. Não falo nada de alemão porque eu não pratiquei. O inglês eu pratico. Né? Então, o mais importante é você praticar. Por isso que a gente sempre procura também
ter uma forma, dar a formação para vocês com foco em prática, né? Trazendo profissionais com autoridades, como você e outros, e com uma metodologia direcionada para a prática, o resultado. Se não tiver resultado, por isso que hoje, até como agência na DRS, a Dessolution, a gente está muito preocupado com o resultado, né? Então, esse engajamento faz toda a diferença. Agora, né, você a gente só dá o que a gente tem. Se eu não tenho experiência prática e formação acadêmica, mas eu não vou conseguir dar o que eu não tenho, né? Então, a escolha é muito importante, né, para fazer planejamento, senão você acaba perdendo tempo, né, perdendo recursos. Não sei se eu respondi. Sim. Sim, isso me fez lembrar, sabe? Eu tenho um amigo da área de marketing, inclusive, que ele sempre diz: o sucesso é treinável. E é uma grande verdade, né? Você busca capacitação naquilo que te falta e vai se organizando, aprendendo estratégias de estruturação de negócio, acrescentando ferramentas, e você vai alcançando gradualmente um degrau que é só quem está disposto a pagar o preço que realmente chega lá, né? Então, é necessário, né? É necessário dispor não só desse tempo, como também desse recurso para que você obtenha todas essas informações disponíveis aí, né? Uma situação, sabe, professor Davi? Você tinha dito ali, né, a respeito, você fala muito a respeito de priorizar o que fazer, né? Que no planejamento isso é um dado que não dá para deixar de lado de jeito nenhum. Eu acredito que seja assim o grande foco, né? Para viabilizar esse crescimento sustentável, na tua opinião, quais são as prioridades essenciais? Primeiro, saber as prioridades estratégicas. Para quem você vai vender? Esse posicionamento ele é crítico, né? Então, não dá para ficar dando tiro para tudo que é lado. O dinheiro não espicha, tempo não espicha, recurso humano não espicha. Então, você tem que definir: eu vou vender para quê? Outro, eu vou vender o quê? É decisão, tá vendo? Sim. Onde? E terceiro, como eu vou converter? Como eu vou conseguir converter o lead no cliente, né? No funil de venda? Acompanhar a jornada do cliente. E hoje, amiga, quem domina a inteligência artificial tem uma vantagem muito forte, né? Então, por isso que eu estou te falando, as inovações estão acontecendo. Não, a inovação, a medicina evoluiu, o direito evoluiu, né? A gestão evoluiu, a tecnologia evoluiu. Quem não acompanha, quem tem síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ficar assim. Eu estou com 64 anos, vim fazer um mestrado de marketing, terminei agora. Fala, pô, Davi, você não tem nada. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu preciso aprender. Estou aqui estudando, a gente querendo estudar o espanhol, né? Para poder ficar bom a falar espanhol, né? Então, por quê? Porque agora, como você falou, é investimento. Agora é um investimento que vale a pena investir, né? Vale a pena investir. Então é isso, né? Então eu acho que para mim são as prioridades estratégicas das boas decisões. Ok, professor Brandon. Sobre a inteligência artificial, os clientes hoje leem muito sobre IA e automação. Como vocês respondem quando um cliente pergunta se o uso da inteligência artificial vai baratear drasticamente os custos da agência ou fazer o trabalho sozinho? A resposta tende a ser positiva, tá? Para ambos os casos, porque a aplicação da inteligência artificial com a automação, ela realmente barateia aquilo que antes levava tempo, levava dinheiro, levava esforço, pode ser feito de uma forma otimizada, né?
Ainda tem custo, mas o custo é sim mais barato. E além Aham. disso, ainda de tabela, né, a gente tem a diminuição no tempo, né, a otimização já dita, ou o aumento de performance em si. Então, o fazer sozinha é uma frase bem vendável, mas tem que se ter cuidado, né? A gente sempre caminha por uma linha de inteligência artificial supervisionada, né? Uhum. Você ainda é o dono do seu negócio, não é a IA. Então, deixar ela fazer tudo sozinha não é uma boa estratégia, mas supervisioná-la, controlá-la, sim, são funções de um gestor, né? Então, a IA faz sim o trabalho, pode iniciar o processo de qualificação, pode até entrar na qualificação do seu cliente, mas ainda cabe ao humano fazer a visita, terminar a qualificação, achar, fazer e utilizar as ferramentas de IA para fazer e montar a pesquisa de mercado, para aí sim ter um negócio bem sucedido, né? Uma IA que controle todo esse fluxo, ela pode vir a ser bem sucedida, mas também haverá falhas naturais no processo dela. Então, no seu negócio, mitigar falhas, né, tem que ser uma das funções, né, um dos objetivos. E com a supervisão da IA é possível. Ok. Ainda, pegando esse gancho, sobre o medo da complexidade. Muitos empresários, eles acham que criar uma máquina de venda automatizada é algo apenas para grandes corporações. Vocês simplificam esse conceito para o dono de uma pequena ou média empresa entender que isso também vai funcionar para ele. Uhum. A IA tem acompanhado uma curva de evolução com a acessibilidade da mesma. Isso é, o que antes era caro, era acessível apenas para os big players, para grandes corporações. Com o passar dos anos, falando de IA, a gente fala de meses, na verdade. Com o passar dos meses, ela já vai se tornando mais acessível. Posso dar vários exemplos. Há um ano atrás, nós não tínhamos a tecnologia de geração de imagens que existe hoje. A de vídeos, então, era horrível. Um ano atrás, a gente está falando de uma era que a gente ainda está pré-Sora. Só para a gente entender aqui, a Sora é a inteligência, é a plataforma de geração de vídeo e o modelo de geração de vídeo da OpenAI. Então, a gente tinha o Sora 1, mas no último ano foi lançado o 2, assim como o Gemini, o VO3 e o 3.1 marcaram, né, a qualidade. Não sei se vão lembrar aí, no ano passado, aqueles vários vídeos com as pessoas mexendo a boca e falando, né, em português. Aquilo não existia antes, né? Eram coisas que precisava de um editor de vídeo trabalhando bastante e o VO3 veio a entregar. Então, e o que mais acompanha essa acessibilidade, Márcia? A complexidade. Ela vem diminuindo, ao passo que muitas das IAs que eram mais acessíveis a desenvolvedores, elas estão adotando uma nova roupagem, uma abordagem que seja facilitada para o usuário comum, né? Alguém que até mesmo não é nativo digital, né? A gente tem aí conflito de gerações acontecendo, várias, tanto no mercado de trabalho, né, na vida mesmo cotidiana, e isso faz com que as IAs olhem e vejam que existe uma parcela do mercado que ainda não usa. O mercado está num ponto de início de ascensão. Então existe muito usuário muita gente, né, que não usa. O que isso indica? Que as inteligências artificiais, as plataformas, tendem a analisar esses dados e caminhar para acessibilidade e diminuição da complexidade, né? Então, para uma empresa hoje, ela criar sua máquina de vendas, com certeza já é mais fácil do que no ano passado. E a gente tem acompanhado isso. As soluções, elas se barateiam, mas ao mesmo tempo exigem recursos novos, modernos, né? O seu site hoje, se for só estático, já não tem o mesmo resultado. Um site estático há 5 anos atrás, uou, você estava bombando. Seu site, você tem um site, você está na internet, né? Aliás, há 10 anos atrás. Agora, 5 anos atrás,
seu site já tinha de ser dinâmico, já tinha de ter algumas animações, carrossel funcionando, botões que faziam efeitos hover, aquele botão que muda de cor quando você passa o mouse. Agora, o que está em alta? Olha, chatbot, atendimento em tempo real no seu site, é um requisito, e isso traz custo, naturalmente, mas se compararmos com o custo de 5 anos atrás, é equivalente, né, corrigido por inflação e desvalorização do capital, mas a gente tem aí a tecnologia melhorando, ficando mais barata e acompanhando um processo de acessibilidade maior. Tá, eu vou te desafiar agora. Continuando ali, professor Davi, com o professor Brendo um momento. Sobre as garantias da venda, tá? Como que vocês garantem os resultados? Essa é a pergunta de ouro, né, que muitos empresários fazem. Como vocês lidam com essa pressão de gerar receitas para o cliente sem assumir os fatores que estão totalmente fora do controle, né, do marketing, como o preço, como o atendimento final? Então, tem variáveis que são variáveis controláveis e variáveis não controláveis. Né? Isso tem lá desde os 4Ps, lá, né? Então, eu consigo variar o meu produto. Eu consigo ter uma ação, uma intervenção, ter uma ingerência sobre se eu faço gestão, se eu não faço gestão, se eu planejo ou não planejo. Definir a questão do promotion, né? O composto de comunicação, se eu vou colocar no TikTok, se eu vou trabalhar no LinkedIn, se eu vou fazer então, nos canais. Eu tenho... Agora, eu não consigo prever efetivamente a ação da concorrência. Eu não consigo prever a ação do Estado, do governo. As coisas são muito mutantes, e hoje sempre foram, mas hoje mudam muito rápido, né? Então, o que tem que ser feito, efetivamente, é qualificar a organização para, naquilo que ela tem controle de fazer bem feito, fazer, né? E entender realmente qual é o que ela quer e o seu tamanho, né? Porque ela consegue, às vezes... hoje, como o Brendo Franco falou, tem muita disponibilidade. Se houver realmente profissionalismo, se houver... Você, dentro do seu tamanho, dentro do seu oceano azul, você consegue ter se você houver estratégia, se houver um pensamento analítico, um pensamento estratégico, um posicionamento, uma inteligência aplicada, não só artificial, mas também inteligência emocional. Porque às vezes você quer ganhar rápido, quer que a coisa chegue rápido, e não tem colheita sem semeadura. Né? E você, quando semear, você tem que tirar a pedra, você tem que regar, tirar o abrolho, você tem que botar o nutriente lá, ou colocar a boa semente. Né? Então, existe tudo. Alguém que promete intervenção plena é um mentiroso. Né? Não tem como. Né? Você tenha desconfiança de quem... Agora, desconfie de quem não foi engajado. Porque eu vejo o seguinte, tem que haver engajamento. Né? O fornecedor... Eu fui diretor de... Você me conhece a minha história um pouquinho, né? Então, eu fui fazer... O que eu vou fazer um mestrado em gestão de marketing? Eu cansei de ter fornecedores que não tinham, às vezes, a competência, e o pior, às vezes, o engajamento. Aquela atitude de... Agora, tem que ter parceria, Márcia. Quem conhece do teu negócio mesmo... Você conhece aquela piada do consultor? Né? Não sei se você sabe, conhece essa história? O consultor estava com a gata, com a esposa, a namorada, e além de Rover, maravilhosa, queria impressionar a namorada, parou lá na frente lá tinha um fazendeiro lá com um monte de rebanho, e aí ele falou, vou te mostrar que eu sou o cara. Aí chegou se eu lhe disser quantas ovelhas você tem, todo esse rebanho é seu, ele falou, se eu lhe disser, e essa fazenda toda do senhor, se eu lhe disser em 10 minutos ou 7 minutos quantas ovelhas, quantos bichos o senhor tem no seu rebanho,
Eu posso ganhar o bicho? Aí ele pode, com certeza. Aí ele pegou lá, abriu o notebook, software de geoprocessamento, conexão com satélite, parará, parará, inteligência artificial. Só tem 7.322 ovelhas. Muito bem. Pode pegar o bicho. Aí ele foi lá, pegou o bicho, botou e falou: agora eu quero uma réplica. Se eu lhe disser qual é a sua profissão, o senhor me devolve meu bicho? Pois não. É justo. O senhor é um consultor empresarial que usa inteligência artificial. Aí ele falou: caramba, como é que você sabe? Primeiro, o senhor falou tudo o que eu sabia. O senhor veio aqui ser chamado, e quem entende mesmo de ovelha sou eu. O senhor levou foi meu cachorro. Aquilo não é uma ovelha. Devolve o meu cachorro. Não é ovelha. É, bem isso. Então, se não houver uma parceria, Márcia, da imobiliária, da construtora, da incorporadora, com o consultor, com a agência de marketing digital, de inteligência, de inteligência, se não houver uma aliança, não houver uma sinergia, não houver um contrato de expectativa, se não houver. Agora, você tem que escolher. Eu vejo cada vez mais hoje em dia. A gente tem que. Hoje a informação está muito disponível, né? Tem que fazer uma. Porque o tempo não espicha, capital não espicha. Entendeu? Agora, tem que haver ética. Você é um profissional de ética, você sabe disso. Tem que haver transparência, né? Então, hoje em dia, às vezes, conquista-se o cliente, mas não mantém o cliente, porque o cliente se torna mais um número, né, na carteira dele. Então, é muito importante ter essa atitude de clientar, de manter o teu... Eu digo, bom vendedor não vende nada, ele faz com que o outro queira comprar. Mas por que ele conseguiu vender? Porque ele teve o trabalho de descobrir a necessidade, de olhar o problema dele com a ótica dele. Ele está engajado, né? O teu problema. Então, é isso. Eu vejo que, havendo essa postura, consciente que é um trabalho que vive tempo, requer, e naquilo que você pode ter controle, ingerência, tudo bem. Mas eu digo que o fracasso não é não vender, é quando se poderia ter vendido e faltou, não se vendeu, ou por falta de atitude, né, de competência, né? Agora, às vezes acontece, o mercado é mutante, né, pra caramba. Você tem, de repente, é uma guerra, como estourou uma guerra aí com a Ucrânia aqui, né? E aí você, né, tem as variáveis que fogem, mas se você tem uma boa gestão, até nisso você... Eu me lembro de uma incorporadora que eu fui dar consultoria e a gente estava bem, tinham 8 obras, né, em andamento, né, já com projeto, tudo aprovado, né? Só que a gente percebeu que o mercado ia entrar num downsizing. Então, o planejamento fez ver que a estratégia certa era um right sizing. Né? Tinha que fazer um downsizing, porque senão ia ter gap, ia ter problema. Né? Não sei se eu fico às vezes, mas é isso. É a minha posição, Brendo. Tá ótimo. Acho que não Bom, há mais. Breno, eu tenho uma última pergunta aqui para você, que eu acho que daí a gente pode fazer o fechamento da nossa live. Sobre o fim do ciclo faz tudo. Se um cliente chega na agência pedindo que a agência faça apenas um post e cuide do site, como você conduz a conversa para reposicionar o valor de vocês como parceiros de negócios, né, focados no crescimento orientado a dados? Uhum. O cliente que pede isso, né, o que a gente faz é analisar primeiro o perfil dele, né? Esse pedido indica uma desqualificação quanto ao entendimento daquilo que nós podemos fazer. A gente pode ajudar muito mais, né? A gente ajuda, sim, é possível criarmos um site, vermos como está o seu site, fazer um post, né?
mas isso é a ponta do iceberg. Então, um dos nossos valores, né, é a disposição a ajudar, né? A gente está engajado com o seu negócio e está aqui para ajudar. E essa ajuda, ela vem também em uma orientação, né, nesse momento de início. Então, para esse tipo de pergunta, né, para esse tipo de situação, é muito importante mostrarmos os outros serviços, né, principalmente de uma forma prática, como a inteligência artificial é usada hoje. Por que fazer um post se hoje a gente tem uma inteligência artificial que pode fazer 12 para ti no mês, com o mesmo serviço, o mesmo trabalho que teria para fazer um? A gente só configura ela uma vez e ela gera e publica e gerencia o seu perfil, né? É praticamente um social media AI. Então, esse tipo de atualização, ele passa a ser um dos nossos serviços, né? Tentar ajudar e também mostrar o que temos aqui no nosso acervo, que potencializa e leva resultados aos negócios aos quais temos trabalhado. Bom. Perfeito. Professor Davi, quais são os passos essenciais aí para estruturar um planejamento estratégico, né, imobiliário e sólido para 2026, assim, em poucas palavras, assim, o que você orienta? Usar o frameworks, né, disponíveis, valorizar ter consciência que acho que tudo parte da sensibilização que é importante. Tudo na vida, se você não der valor, não vai ser bem feito. Então, a primeira é o mindset, ter a mentalidade que é necessário, que tem valor. Agora, feito isso, é ter uma qualificação. Seja contratar um consultor, ou mesmo se qualificar, mas planejamento, quando é feito por pessoas qualificadas, que já têm experiência, a coisa flui, né? Não existe plano perfeito, tá? Mas, mas ele é um exercício. Quanto mais eu planejo há mais de 30 anos. Eu vim de uma multinacional. Então, hoje eu aprendi, quanto mais simples, agora, não adianta, você tem que preparar a organização para aquilo. Então, porque no papel cabe tudo, você tem que executar. Então, você tem que estar aqui, tem que ser feito aquela ideia, você tem que envolver, por isso que eu gosto muito do OKR. Ele é feito o próprio plano é feito pela organização. Agora tem que ser conduzido. Então, aí nesse caminhada, vamos usar o Sostak, né? O primeiro etapa é fazer uma análise mesmo, né? Qual é a minha missão, qual é a minha visão, quais são os meus valores, ok. Depois vamos definir os objetivos, mas antes disso vamos analisar, fazer um diagnóstico, né? Onde eu posso melhorar, o que eu quero, qual é o público que eu quero, e aí, fechando vai para a estratégia, depois né, vai para a tática, define depois dos KPIs, né, cria-se depois um orçamento, né, e gera um documento. Né, o documento, planejamento. As pessoas não sabem nem a diferença de planejamento e plano, de estratégia e tática. Né? Então, você tem que aprender a planejar e tem que planejar. Então, o plano é o documento, vou usar um termo jurídico, né, do que faz. A positivação, é o preço do banco. Está aqui, ó. É o plano estratégico da Cadu para 2026. Aqui está os objetivos. Né? Então, aí sim, aquilo vai nortear você vai ter um plano, não é perfeito, mas está lá, o que você quer, qual é a estratégia que você vai usar, a estática, tem um plano de ação, está o teu orçamento, e aí aquilo vai te dar maturidade, vai te dar segurança, vai te dar palavra-chave que a gente usa muito lá na D-Solution e na DRS, previsibilidade. Né? Então, e aí você vai, tudo bem, vai aprender também como você vai executar, e aí né, não tem plano perfeito, mas você tem um plano. Né? E Deus, eu vejo que o próprio Deus é um planejador, é um tremendo estrategista, né? Então dá isso de referência para a gente, né? Olha a referência daqui.
né? Se você pegar lá os evangelhos, você vai ver lá Jesus falando qual é o homem que vai construir uma torre e que não calcula quanto vai terminar, quanto tempo vai demorar. Se não faz isso, fica... Então, a gente tem que aprender a planejar. Por isso que eu queria até convidar, se você me permitir, nós vamos fazer um curso dia 21 e 28, né? Sobre planejamento estratégico, e aí um presente para a nossa audiência. Quem de 797 vai fazer um preço muito... Porque o objetivo da gente é criar integração. Né? O Teodoro diz isso muito. Falou, professor, o senhor tem essa generosidade, essa disponibilidade. A gente acredita que não tem crescimento sem educação. Educação, formação. Então, a gente está aqui, é claro, temos custos, temos, né? Mas a gente quer gerar relacionamento. Porque gerando relacionamento tem autoridade. Por exemplo, hoje, a grande parte dos meus clientes são meus alunos, que acabam contratando a consultoria, a DRS, né? Porque vem nós, alunos do professor Brendo, né? Depois, esses caras estão aí, né? Tem uma estrada, né? Então, aí isso gera... E são, né? Então, a gente compra de quem a gente confia, né, Márcia? Compra de quem Com certeza, não tenha dúvida disso. Então, olha aí, ó, o compromisso. Faz um link, tá? Especial. E eu vou postar nos grupos e tudo mais. Eu vou deixar essa live disponível. E salva, né? Vou colocar no YouTube da Cadu, vou colocar nas redes. E vou passar para você colocar também na tua rede e deixar disponível para todo mundo, junto com o link e de inscrição aí com um desconto. Bacana, aí, vai ser um descontaço, né? É para a gente não falar que não é de graça. Agora, a pessoa vai sair com um plano, né? É claro, é um plano modelo, tá? Mas você vai sair com objetivo, a gente vai usar o OKR, vamos usar a inteligência artificial, mas o objetivo não é nem ganhar dinheiro com o curso, porque é gerar relacionamento. A gente quer um espaço para que você conheça mais a Dessolution, conheça mais a DRS, e com isso você tenha... bacana, faz sentido aí a gente caminhar com esses gajos, que nem diz aqui em Portugal. Né? Essas parcerias. Mas, olha, eu sou muito grata, professor, tanto o professor Davi como o professor Brandon. Muito obrigada, tá, pela disponibilidade de vocês. Foi enriquecedor, tá? E vamos ter outras oportunidades, vou trazê-los mais vezes aí para conversar a respeito do assunto que é importantíssimo, de alta relevância, e vamos estar aí divulgando melhor, né, nossa conversa, para que as pessoas venham, tenham mais adesão e conheçam o trabalho de vocês, que eu acho fantástico. Boa, vai ser uma alegria, foi uma honra, um prazer grande. Sugestão: a inteligência artificial é muito legal, mas uma outra inteligência que é crítica à inteligência emocional, né? Então está aí uma área também que a gente, né, vai ser muito legal. Mas, Márcia, você é uma pessoa extremamente preciosa. Eu até falei para você, uma das coisas mais... essa tua alegria, essa tua disponibilidade, né? Então, foi uma honra para a gente, uma alegria. Aqui em Portugal já são 3 horas a mais, mas fluiu, né? Então, assim, a gente... Foi ótimo, foi perfeito. Foi muito bom mesmo. Muito gostoso. Obrigado pelo convite, Márcia. Também compartilho da gratidão aí do professor Davi. Foi muito bom, uma ótima conversa, boas perguntas. E obrigado à audiência aí que nos acompanhou, né? Um abraço grande aos nossos queridos, né, amigos, parceiros do Brasil, dos Estados Unidos, aqui de Portugal, viu? Então, se sintam abraçados, né? E quando vierem a Portugal, por favor, entre em contato conosco aqui, vai ser uma alegria, né? A Márcia já veio aqui, volta e meia está aqui, né? Se depender de mim, né? A gente fazer aquele passeio lá no Rio. É isso. Então, missão cumprida. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite, fica com Deus.